O governo Sarney acaba de garantir 8.200.000 hectares para os índios Yanomamis, uma área maior do que alguns países do mundo. Muito mais do que um lugar para 10.000 índios. Um espaço para preservar deuses, lendas, tradições, línguas, culturas, a natureza. Preservar muito do Brasil. Preservar um patrimônio da humanidade. Hoje, um filme de John Ford, com James Stewart, John Wayne e Lee Marvin. O Homem que Matou Facínora. Hoje, em Classe A. Rede Globo. Gurgel, mais de 20.000 veículos já fabricados informa a hora certa. Vem aí o Gurgel BR-800, o primeiro automóvel inteiramente nacional. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quarta-feira. O casal de brasileiros da Sociedade de Trilogia não comparece ao julgamento em Nova York e é considerado foragido pela justiça americana. Os 2 astronautas da Soyuz TM-5 são recebidos como heróis na União Soviética depois das dificuldades na volta à Terra. Depois de 2 meses, volta a chover no Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina, 3 municípios estão em estado de emergência por causa da seca. A Polícia Federal destrói 25 toneladas de maconha no Nordeste, depois de uma operação que durou 15 dias. O 7 de setembro é comemorado com desfiles militares nas principais cidades brasileiras. E agora, as notícias da noite. Amanhã, às 3h30 da tarde, o deputado Bernardo Cabral, relator da Constituinte, vai apresentar o texto revisado da nova Constituição. Nas contas do deputado foram encontrados mais de 100 equívocos e uma omissão: a falta de definição sobre a propriedade dos bens do Distrito Federal. Agora vai começar o trabalho de adaptação das leis em vigor ao novo texto constitucional. O consultor-geral da República, Saulo Ramos, já se prepara para elaborar os projetos de leis complementares e ordinárias de interesse do governo. Ele calcula que serão necessárias 250 novas leis. Saulo Ramos pretende analisar, entre outras questões, o tabelamento dos juros, uma medida que reduz a iniciativa do governo na aplicação da política monetária. Para o consultor-geral da República, o tabelamento não é autoaplicável. Os relatores da Constituinte terminaram a revisão gramatical da nova Constituição. Além de corrigir os erros, eles indicaram alguns pontos que a comissão de redação deve analisar. O trabalho não parou nem no feriado. Reunidos numa das salas aqui do Centro de Processamento de Dados do Senado, os relatores da Constituinte comemoraram o fim do trabalho trabalhando. Depois de 6 dias, eles terminaram a revisão gramatical do texto aprovado. Mais de 100 itens foram corrigidos. Para concluir tudo ainda hoje, o relator e os auxiliares trocaram o almoço por uma dieta à base de água com bolacha. Eles trabalharam até o final da tarde, retirando do texto as imperfeições. A relatoria pinçou alguns equívocos, notou algumas imperfeições, não adentrou no mérito, em nenhum instante nós fizemos qualquer correção que possa ter modificado o sentido da aprovação no plenário, mas fez correções que se impunham. Havia algumas que eram contraditórias, outras que estavam com erros ortográficos, e de modo que fizemos um trabalho preparatório para a comissão de redação. Amanhã o relator Bernardo Cabral entrega o texto já revisado ao secretário-geral da Câmara, que vai providenciar na impressão das cópias. A partir de sexta-feira, os 18 integrantes da comissão de redação começam o trabalho que vai dar forma final à nova Constituição. Um dos pontos que a comissão de redação poderá incluir no texto é o que manda cobrar imposto de renda do presidente da República e dos ministros. Os relatores entendem que a inclusão é possível porque houve claramente um erro no texto que não caracteriza omissão. Omissão, segundo o relator Bernardo Cabral, aconteceu sim, mas no caso dos bens do Distrito Federal. E sobre este ponto, a comissão de redação não pode fazer nada.
O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, faz críticas à Constituinte e acha que a nova Constituição vai ser modificada antes do prazo previsto. O povo brasileiro precisa saber que a Constituição é uma lei importante e como lei será acatada, é óbvio, mas não vai melhorar em nada a vida do povo. Esperem 6, 8 meses que vocês vão ver que por causa de alguns dispositivos da Constituição, o povo vai sofrer mais. A Constituição já marca, com otimismo, modificações depois de 5 anos. Eu acho que talvez tenhamos que modificar antes, para o bem do povo. E se for para o bem do povo, os parlamentares modificarão. O convite do presidente Sarney ao vice-governador de Goiás, Joaquim Roriz, para o governo do Distrito Federal foi aceito. Joaquim Roriz disse que assume o cargo mesmo que venha a perder o mandato de vice-governador. Ele deve tomar posse no dia 18 próximo. Lá, continua como interventor da Prefeitura de Goiânia. A nossa missão em Goiânia encerra no dia 18 de setembro. Está próximo. Vou entregar aquela missão e vir para Brasília, se for aprovado pelo Senado, que eu espero que nós sejamos aprovados, porque nós vamos contactar com todos os senhores senadores e, naturalmente, eu espero esta aprovação. Qual a prioridade, governador? Nós estamos percebendo que há uma depredação e que a limpeza pública é uma obra hoje permanente. Nós vamos transformar essa cidade num visual altamente positivo. A Brasília está precisando disso, realmente precisa preocupar-se com o visual. E basicamente nós vamos preocupar também com o social, principalmente no setor periférico da cidade. Mas quem não quer pensar em obras é o senador Afonso Camargo, pelo menos nas obras do anexo 3 do Senado. A suspensão do projeto, pedida por ele em ação popular, foi anunciada pelo presidente do Senado, Humberto Lucena. Afonso Camargo acredita que a suspensão é definitiva. Essa obra não vai ser mais realizada porque nós vamos ter que fazer estudos mais profundos e eu tenho absoluta certeza de que o Senado não precisa de um edifício de 17 andares e 50 mil metros quadrados. Você vai ver no próximo bloco de notícias. Empresários, ministros e representantes do setor de transportes começam a discutir amanhã em São Paulo a privatização das ferrovias. E o Brasil consegue mais 200 milhões de dólares em financiamentos de bancos europeus. As notícias de economia vêm aí, depois dos comerciais. Até já. Exclusivo, sensacional. Aplicadores treinados, a garantia é total. Motorplus, Sistema Texa, Caixa Postal 71040, Rio de Janeiro. Motorplus, não deixa puro. O alimento das pessoas que descobriram a boa forma de viver. Musli, pura energia. Mel, maçã, coco, uva, aveia. Uma combinação de ingredientes que vem da natureza. Para preparar, acrescente leite. Para viver bem, acrescente musli. Musli não é café da manhã, é breakfast. A namoradinha de um amigo meu dorme assim. O meu irmãozinho dorme assim. A mamãe dorme assim. A minha... deixa pra lá. Dorme assim. Agora o seu Júlio, pela madrugada. Cama Flex, a cama que dorme do seu jeito. O Jornal da Globo errou ontem, quando divulgou o despacho da Agência Globo, informando que a candidatura do deputado Pimenta da Veiga à Prefeitura de Belo Horizonte havia sido impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, a candidatura dele não sofreu qualquer impugnação pela Justiça Eleitoral. Hoje, o deputado comentou a notícia falsa divulgada a esse respeito. Isto deve ter sido feito por algum adversário desesperançado que está vendo que
a nossa campanha vai bem e por isso quis confundir a opinião pública. É uma mentira. Eu sempre votei em Belo Horizonte, em toda a minha vida. Eu nunca votei em outra cidade, só votei em Belo Horizonte. Portanto, a notícia é absolutamente falsa e precisa ser apurada. Uma notícia desta importância, veiculada como foi, precisa ter a sua origem apurada. E nós vamos cuidar disso. Nós queremos tranquilizar a opinião pública que a notícia é falsa, mas vamos apurar os responsáveis. A notícia dizia erradamente que o deputado Pimenta da Veiga não cumpria a exigência do TSE de domicílio eleitoral há um ano em Belo Horizonte. O deputado Pimenta da Veiga lidera as duas pesquisas feitas pela Rede Globo na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. A Receita Federal termina até o final da semana os estudos para simplificar a declaração do imposto de renda das pessoas físicas. O presidente Sarney vai encaminhar a proposta de mudança ao Congresso em forma de projeto de lei. O número de declarações da pessoa física deve baixar de 5 milhões e 100 mil para 3 milhões e 200 mil. Pelo projeto, a maioria dos contribuintes assalariados com uma só fonte de renda vai fazer a declaração de renda em apenas uma página do formulário. O presidente do Banco Central, Elmo Camões, anunciou hoje que o Brasil conseguiu de bancos europeus mais 200 milhões de dólares em recursos novos. Esses recursos vão se somar aos 75 milhões de dólares que o Banco Mundial cedeu para a agricultura, como parte do programa Pro-Estoque, que está em andamento. Os rumos do transporte ferroviário no Brasil vão ser discutidos num simpósio que começa amanhã em São Paulo. Pela primeira vez, vão participar juntos ministros, engenheiros, representantes das indústrias de material ferroviário, das transportadoras e até dos usuários de trens. A discussão vai até domingo, quando será divulgada a Carta Nacional dos Transportes. Joelmir Betting. O transporte ferroviário entra numa nova era. Privatização, ampliação, modernização. Será que entra? A participação de capitais privados, começando pelas empreiteiras e pelos grandes usuários do trem, é que vai garantir esse grande salto. E já não era sem tempo. O sistema está com pelo menos 30 anos de atraso. Prova disso. Este ano até agosto, a indústria ferroviária produziu apenas 333 vagões de carga. Não passou de 32 vagões de passageiros. E acredite quem quiser, apenas 3 locomotivas de janeiro até agora. Será que o trem tem cura? Claro que tem. A cura passa pela participação do setor privado na manutenção e operação das ferrovias antigas e na construção das ferrovias novas. Afinal, o trem moderno, sob certas condições, não tem alternativa, é insubstituível. Então o negócio agora é discutir, para valer, a salvação do sistema, que merece ser salvo. Foi aberto agora à noite no estádio do Mineirinho, em Belo Horizonte, o 3º Congresso Nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Estão participando do Congresso como observadores representantes de centrais sindicais de 32 países, além de 3 centrais sindicais mundiais. De amanhã até domingo, 8 mil delegados vão discutir temas como concepção e prática sindical, estrutura e estatutos da CUT. A seguir, você vai ver o repórter Ernesto Palha mostra no Iraque um verdadeiro exército de equipamentos e trabalhadores brasileiros pronto para voltar ao trabalho em paz. O noticiário internacional e o esporte você vai ver depois dos comerciais. Até já. Calton, um raro prazer. Lisa, não tem cheiro e não produz fumaça. Lisa é puro, fino e clarinho. Lisa. Como vocês podem ver, eu acabo de bater o meu carro. Como vocês podem ver, meu carro acaba de pegar fogo. Como vocês podem ver, o meu carro foi roubado agorinha mesmo. Como vocês viram, quem faz seguro com a Sul América tem sempre um carro reserva. Em caso de batida, incêndio ou roubo, aluga o carro que quiser pelo tempo que ia ficar a pé.
Gostei dessa batidinha que você deu. Ah, é? O seu queimadinho também é uma gracinha. Na próxima, experimente um roubo como o meu. Sul América dá a mão para você não ficar a pé. O Iraque atribui a lentidão na negociação de paz sobre a guerra no Golfo Pérsico à divisão política dentro do governo do Irã. Há 2 semanas, os representantes dos 2 países não se encontram frente a frente. No Iraque, um verdadeiro exército de máquinas e equipamentos brasileiros espera a paz para retomar o trabalho. É o que mostra o repórter Ernesto Palha na 3ª reportagem da série sobre as guerras regionais. Este é um exército à espera da paz. Máquinas, tratores, caminhões. Equipamento para fazer um país. Tudo parado, porque este país está fazendo a guerra. A construtora mineira Mendes Júnior chegou ao Iraque há 10 anos. Com estas máquinas que hoje enferrujam no deserto, ela construiu uma ferrovia de mais de $1 bilhão. Quando terminou a obra, a guerra com o Irã já tinha 5 anos. E a Mendes Júnior já estava construindo este trecho da maior autoestrada do Iraque. Um contrato de mais $300 milhões. Mas a guerra se prolongou, explodiu as reservas do país e bombardeou os contratos da Mendes Júnior. Hoje, os 3 canteiros de obras da construtora no Iraque estão desertos, com $80 milhões atrasados para receber, e mais um pedido de compensação de prejuízos de $200 milhões, a empresa mandou de volta os 2.500 operários brasileiros que ainda mantinha no país. Hoje, restam menos de 80 funcionários, o mínimo para cuidar do equipamento. Os acampamentos que já abrigaram 15 mil operários de uma só vez, hoje são cidades fantasma. O hospital super completo virou pronto-socorro. O único médico que restou dos 6 que trabalhavam aqui nos levou para ver o que sobrou do bloco cirúrgico e do equipamento. Incubadora para criança, nós temos em número de 3. E vocês faziam parto aqui também? Fazíamos. O hospital, durante esse tempo de 10 anos de Mendes Júnior aqui, em torno de 280 crianças nasceram aqui. E há quanto tempo não nasce uma criança aqui? Já tem 1 ano. Sem criança, não tem escola. A única professora que sobrou foi a do pré-primário. Agora, ela é contadora. Mas lembra do tempo que aqui havia crianças, brincadeiras e desenhos. Esse tipo de desenho começou a fazer parte da rotina deles, né? Eles realmente conheciam helicóptero, aviões, caças, né? Próprios tanques que vinham na estrada passando. E desenhavam aqui nas aulas? Desenhavam. Vocês têm esperança de terminar isso tudo, que vocês começaram e continuar trabalhando aqui no Iraque? Agora, o cessar-fogo para vocês faz diferença? Completamente. Temos total esperança em continuar nossos projetos, terminar nossos contratos aqui e ter outros contratos, inclusive. Tudo leva a crer que, de fato, a paz chegou. Você também concorda com isso, Patrícia? Concordo e espero. O comandante da nave soviética Soyuz TM-5, que teve problemas para voltar à atmosfera da Terra, ainda piorou a situação ao não usar o controle manual da nave. A acusação foi feita pelo jornal oficial do governo soviético, o Izvestia. Paulo Francis. O mundo civilizado pôs ontem os seus imensos recursos à disposição da União Soviética para salvar a tripulação de um Soyuz transviado. Foi emocionante e impressionante. O ser humano é mesmo Deus de si próprio em alta tecnologia, mas ao mesmo tempo não consegue resolver alguns de seus problemas básicos. Em Bangladesh, milhões de pessoas estão ao desabrigo e passam fome. O mundo rico oferece comida e auxílio médico. Não adianta nada. O que é preciso é ter uma infraestrutura de transportes e uma rede sanitária, coisa que não existe quase em parte alguma do quarto mundo, apesar de conversas intermináveis. Esta diferença entre alta sabedoria tecnológica e a mais vil miséria é o contraste mais chocante da condição humana quando nos aproximamos do ano 2000. No esporte, destaque para o US Open nos Estados Unidos. A tenista americana Zina Garrison, número 12 do ranking, foi a grande surpresa hoje no Aberto de Nova York. Zina eliminou a também americana Martina Navratilova, a segunda melhor tenista do mundo. Nas outras partidas que definiram as semifinalistas, nenhuma surpresa. Garantiram a vaga Steffi Graf, Chris Evert e Gabriela Sabatini.
O sueco Mats Wilander, número 2 do mundo, também está nas semifinais. Wilander, no alto do vídeo, só teve trabalho no primeiro set contra o espanhol Emílio Sánchez. Nesta jogada, Sánchez tenta salvar o ponto com uma bola de efeito, mas ela fica na rede. O segundo set, Wilander ganhou no tie-break, mas depois dominou o jogo. No ponto final, Wilander sobe a rede e define a partida na devolução errada de Emílio Sánchez. Final, Wilander 3-1. A americana Chris Evert, sacando embaixo no vídeo, passou pela búlgara Manuela Maleva, sexta do ranking. Evert perdeu o primeiro set, se recuperou e fechou a partida em 2-1, parciais de 3-6, 6-4 e 6-2. A outra semifinalista é a argentina Gabriela Sabatini, embaixo no vídeo. Sabatini também perdeu o primeiro set contra a soviética Larissa Savchenko, mas foi dominando o jogo aos poucos. No ponto final, Sabatini saca forte e Larissa Savchenko devolve para fora. Final, Sabatini 2-1. Steph Graf, em cima no vídeo, deu mais um passo rumo ao título do Grand Slam. Graf arrasou a búlgara Katerina Maleva, 2-0, parciais de 6-3 e 6-0. More interested in that Ted than the tennis, I'm sure. Which is nice. Nas semifinais, Steph Graf enfrenta Chris Evert e Gabriela Sabatini joga contra a americana Zina Garrison. Há 9 dias das Olimpíadas, uma atleta que estará em Seul bate um recorde brasileiro que já durava 13 anos. Maria Magnólia Figueiredo tem agora a melhor marca do Brasil nos 200 metros rasos. Ela fez o tempo de 22 segundos e 99 centésimos. Nós estamos analisando meus resultados e estou crescendo bastante, agora já próximas Olimpíadas. E isso já me deixa bastante confiante sair daqui no Brasil, já melhorando os resultados. Maria Magnólia Figueiredo vai tentar medalhas em Seul nos 200 e nos 400 metros rasos. Depois de 3 dias de prova, terminou hoje o 6º Enduro da Independência. Este ano foram mais de 600 pilotos que enfrentaram os desafios do mesmo caminho que o imperador Dom Pedro I usou para ir do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Os primeiros pilotos começaram a chegar antes das 4 horas da tarde. Muitos desistiram no meio do caminho. Vários chegaram rebocados. Foram 3 dias de prova para percorrer 800 quilômetros de trilhas estreitas, com curvas, atoleiros e muita terra. Mas tem gente que não desiste por nada. Para mim foi um presente pro meu filho, que nasceu no dia da largada. É pelo estado das máquinas que a gente vê como é que essa maratona foi dura. Cada uma tá mais quebrada do que a outra. Essa aqui, por exemplo, quebrou o pedal do câmbio, gastou a embreagem, perdeu a lateral e furou o pneu. Mas isso aqui tudo bem, amanhã dá uma lubrificada e elas voltam a funcionar. Difícil vai ser recuperar o estado físico de quem esteve em cima delas durante esses 3 dias. Mas na chegada tudo compensa. É hora de matar a fome, a sede, a saudade da namorada e de ajeitar o visual castigado. É hora também de arrumar as malas, organizar a bagagem pesada. A chegada é, acima de tudo, o momento mais gostoso para recordar a aventura. A força vai acabando, você vai arrumando mais força, você faz de tudo mesmo para chegar. É um desafio. É um desafio, mas vale a pena, viu? E o torcedor brasileiro teve uma quarta-feira como poucas, com feriado e futebol. E o que é melhor, futebol com muitos gols. Juca Kfouri. E melhorou a média de gols na segunda rodada da Copa União. Em 11 jogos foram marcados 23 gols, mais de 2 gols por partida. Na primeira rodada, agora que o jogo Botafogo e Fluminense valeu mesmo, foram marcados só 14 gols em 12 jogos. Por falar em Botafogo e Fluminense, na segunda-feira que vem a CBF deve anunciar que os 2 times vão ter que voltar a campo para bater os pênaltis. A solução de considerar o jogo empatado não está agradando, porque afinal das contas o empate é um resultado não previsto no atual regulamento. E por falar em pênaltis, até agora foram batidos 82 e convertidos apenas 63, com a média de 76%, o que, convenhamos, não é nada brilhante.
Mas exagero mesmo foi o que fizeram Corinthians e Fluminense. Dos 10 pênaltis batidos hoje, só 5 foram convertidos. O gozado nisso tudo é que o goleiro Ricardo Pinto do Fluminense pegou 2 pênaltis e perdeu. O do Corinthians, Ronaldo, não pegou nenhum e ganhou, porque 2 foram no travessão e 1 para fora. Eu sei que daqui sentado no estúdio é muito fácil falar, mas nem eu perderia tanto pênalti como tem gente perdendo por aí. Olha só o que o Paulo Andrioli do Flu aprontou. Pode. Parecia que ele estava batendo um tiro de meta. O Guarani de Campinas empatou em 1-1 com o San Lorenzo de Almagro da Argentina agora à noite. O jogo foi em Buenos Aires e abriu a segunda fase da Libertadores da América. Ortega fez o gol dos argentinos e Tony garantiu o empate para o Guarani. Os 2 times voltam a jogar daqui a uma semana em Campinas. Você vai ver daqui a pouco. A Cultura mostra a exposição em São Paulo que comemora os 60 anos de carreira do artista plástico Cícero Dias. Você também vai ver Paris, uma Paris moderna que se prepara para o século XXI. Aguarde um instantinho, nós voltamos já. Lembra? Num banco eu tinha minha conta remunerada. No outro um cartão para usar e uma porção de máquinas eletrônicas. Eu sempre aproveitei o que cada banco tinha de melhor. Só que eu gastava tempo com isso. Agora eu continuo aproveitando. Mas numa conta só, num banco único. Uniconta. Todas as vantagens numa conta só. E com um gerente só para mim. Até hoje, ser cliente de um só banco era bom para o banco. Agora é bom para o cliente. Bem, está na hora de sair para trabalhar. Mas antes, eu quero te dar uma dica. Você também pode ganhar dinheiro à noite como eu, sem precisar comprar boates. Aliás, sem ter nenhum trabalho. Basta ter uma conta no Citibank. Lá seu dinheiro rende juros da noite para o dia, todo dia. É o que se chama Citi Renda. Ah, você já tem conta no Citibank? Então boa noite e até amanhã. Um novo saldo, um saldo maior. Citi Renda, a conta que rende juros da noite para o dia automaticamente. Um homem de negócios tem os pés no chão? Nem sempre. Quem sabe você precisa de um jatinho? A Líder tem. Ou de um bimotor? A Líder tem. Ou de um monomotor? Ela tem. Talvez um avião agrícola. Através da Líder você compra qualquer aeronave importada e toda a linha Embraer, com assistência e manutenção autorizada. Líder. Soluções que chegam voando. Os 60 anos de pintura de um dos maiores artistas plásticos brasileiros são comemorados com uma exposição na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. A mostra de Cícero Dias tem gravuras e serigrafias que revelam 2 momentos bem diferentes da obra do artista. Cícero Dias é um dos artistas plásticos brasileiros mais conhecidos no exterior. Ele nasceu em Pernambuco e há 51 anos mora em Paris. Mas apesar de estar fora do Brasil há tanto tempo, o pintor não esqueceu as cores e os personagens do seu Nordeste. A terra natal é um dos temas preferidos de Cícero Dias e aparece nesta exposição que marca os 80 anos de vida e 60 de carreira do artista. Em 1977, inspirado na obra Casa Grande e Senzala de Gilberto Freire, o pintor criou através destas serigrafias paisagens, plantas e figuras humanas bem brasileiras. A exposição mostra também trabalhos mais intimistas. Baseado no poema O Ciclo da Moura, de Augusto Frederico Schmidt, Cícero Dias produziu estas gravuras em metal, que misturam a sensualidade e a beleza do corpo feminino. Mas no Brasil, ele não é lembrado apenas pelo seu trabalho na pintura. Junto com Cecílio Matarazzo e o pintor Flávio de Carvalho, Cícero Dias foi um dos criadores da Bienal de São Paulo. Quando o Centro Georges Pompidou, em Paris, foi inaugurado nos anos 70, a moderna arquitetura do museu causou espanto aos olhos conservadores. Mas logo, logo os franceses se acostumaram com o prédio e deram até um apelido carinhoso a ele, Beaubourg. O museu marcava o começo de uma revolução na arquitetura da cidade. Agora, a velha Paris se mistura com a moderna arquitetura. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Paris respira ares do século XXI. O antigo aprende a conviver com o novo que se instala. A arquitetura se modifica. São as exigências do tempo. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. A Praça da Bastilha, um dos pontos mais tradicionais da cidade, vai receber um novo teatro. A Ópera da Bastilha, com 2.700 lugares. A data da estreia já está escolhida, 14 de julho de 89, 200 anos depois da queda da Bastilha. No norte de La Villette, já existe uma cidade das ciências e da indústria. No antigo salão de vendas de um matadouro de Paris, instalou-se um sofisticado arsenal científico rodeado de espelhos de água, muito verde e grandes estufas de vidro. Mas se a ciência precisa gritar num espaço grande e novo, a música também. O antigo Conservatório de Paris já não basta. Em outubro do ano que vem surge a Cidade da Música, com todo o suporte tecnológico, acústica perfeita, vidros e ferros que podem dar prazer aos olhos e aos ouvidos também. Os novos ares da arquitetura já mexeram até os monumentos mais intocáveis de Paris, como o Museu do Louvre. Bem no pátio central, na entrada principal, foi construída uma pirâmide de vidro e aço. Esta pirâmide leva a luz para os espaços subterrâneos do museu, onde estão novas galerias, e interfere com seus traços modernos neste espaço, que há 200 anos não para de se modificar. Bem em frente ao Louvre, uma antiga estação de trem construída em 1900 se transformou no museu. O Museu d'Orsay. Lá, impressionistas e românticos convivem em perfeita harmonia. Mas o novo respeitou o antigo. A reforma do prédio obedeceu aos traços originais da antiga estação. E o moderno se embrenhou com elegância e surpresa nas antigas e belas estruturas da velha Paris. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Por hoje é só. O Jornal da Globo volta amanhã. Uma boa noite para você. Boa noite para você e veja agora o Globo Economia. ZYE 859, TV Campinas. Nesta quinta, 7 horas. Bom dia, Brasil.